Na vida, não são apenas as nossas escolhas que moldam o caminho que seguimos, mas também as vozes que deixamos ecoar ao nosso redor. Há pessoas que parecem companheiras, mas na verdade são ladrões silenciosos de energia e esperança. Elas não chegam gritando, apenas se instalam como sombras discretas, corroendo pouco a pouco o que há de mais precioso em nós. O mais assustador é que muitas vezes, você nem percebe, até que um dia acorda e descobre que não está mais sonhando os seus próprios sonhos, mas carregando os pesos que não são seus. Hoje, eu vou te revelar 3 tipos de pessoas que, se permanecerem perto de você, podem atrasar seu destino, apagar sua luz e até mesmo desviar você do propósito para o qual nasceu. A pergunta é: será que elas já estão ao seu lado neste exato momento? O primeiro tipo de pessoa é o negativo contínuo. Você já percebeu como existem pessoas que parecem ter um talento especial, não para encorajar, mas para destruir sonhos? Tudo o que você planeja, elas dizem que não vai dar certo. Você compartilha uma ideia, e elas logo respondem: isso é impossível, não perca tempo. É como se carregassem um balde de água fria, sempre pronto para apagar o fogo da sua esperança. O impacto disso é profundo. Estar perto de alguém assim não apenas rouba a sua motivação, mas afeta a sua fé, sua confiança e até a sua saúde mental. É como andar sob uma chuva constante. Você começa tentando se proteger, mas em pouco tempo já está encharcado. E talvez você já tenha feito essa pergunta: por que me sinto tão cansado depois de conversar com certas pessoas? A resposta é simples e assustadora, porque palavras não são apenas sons, elas carregam o espírito. Pessoas negativas liberam um peso invisível. Cada reclamação é como uma pedra colocada nos seus ombros. Você sai da conversa mais carregado do que entrou. Então surge a questão: como lidar com pessoas negativas? Não se trata de odiá-las, nem de julgá-las. O segredo está em estabelecer limites. Amar não significa se deixar afogar. Você pode oferecer uma palavra de esperança, mas não pode permitir que a escuridão delas apague a sua luz. Se necessário, mantenha distância. E se não puder se afastar completamente, proteja sua mente. Filtre as palavras, não absorva tudo como verdade. Porque, no fim, a batalha não é apenas contra o que elas dizem, mas contra o que você passa a acreditar sobre si mesmo depois de ouvi-las. E aqui está a grande verdade: ninguém floresce num terreno de sombras. Se você quiser crescer, precisará escolher com cuidado as vozes que alimentam a sua alma. Na Bíblia, vemos o povo de Israel sendo libertado do Egito. Eles tinham a promessa da terra prometida, mas, em vez de agradecer, murmuravam o tempo todo: não vai dar certo, vamos morrer no deserto, seria melhor ter ficado como escravos. Essa negatividade atrasou o destino de toda uma geração. O negativo contínuo não apenas se destrói, mas arrasta com ele os que acreditam em suas palavras. E talvez, sem perceber, você já tem alguém assim ao seu lado, te dizendo que seus sonhos são grandes demais para você. O segundo tipo de pessoa é ainda mais perigoso, porque veste uma máscara. O invejoso, o competidor oculto. Ele se aproxima de você como se fosse amigo. Sorri, conversa, caminha ao seu lado. Mas basta uma vitória sua, uma conquista, um pequeno brilho diferente no seu olhar, e algo muda. A expressão dele se fecha, o riso desaparece, e por dentro nasce um desconforto que não consegue disfarçar. Talvez você já tenha vivido isso. Você conquista algo que esperava há anos, compartilha com alegria esperando receber parabéns. Em vez disso, houve um comentário frio:
comum que ouvi uma vez. Será que isso presta mesmo? Essas palavras, aparentemente pequenas, não são apenas comentários. São dardos invisíveis, lançados para furar o balão da sua alegria. O impacto é sutil, mas devastador. Pessoas assim minam suas conquistas, espalham dúvidas sobre você e até jogam insinuações para outros, tentando diminuir o valor daquilo que você alcançou. E então surge a pergunta inevitável: como saber se alguém tem inveja de mim? A resposta está nos detalhes. O invejoso raramente celebra de verdade. Ele aplaude, mas sem entusiasmo. Ele elogia, porém sempre acrescenta um mas. Ele se incomoda não quando você fracassa, mas quando você vence. Outra pergunta muito comum é: por que amigos se afastam quando começo a prosperar? Por que a sua vitória expõe a derrota deles? A sua luz revela a escuridão que eles tentam esconder. E em vez de aprender com você, preferem se afastar para não encarar a própria estagnação. Como um grande escritor dizia, que o orgulho não se satisfaz com o bem em si, mas em ter mais do que o outro. Da mesma forma, o invejoso não quer apenas viver. Ele quer que você viva menos. A frase mais famosa nessa situação é: ele quer te ver bem, mas não melhor que ele. E aqui está a reflexão. A inveja não mata apenas relacionamentos. Se você não tomar cuidado, ela pode matar a confiança que você tem em si mesmo. Porque, quando você acredita demais nas vozes que te diminuem, começa a duvidar do próprio valor. Por isso, cuide-se. Comemore suas conquistas sem medo, mas esteja atento. Nem todos que caminham ao seu lado estão felizes com a estrada que você está trilhando. José sonhou com um futuro de grandeza, mas em vez de receber apoio dos irmãos, recebeu inveja. Eles não suportaram a ideia de que ele pudesse se destacar. Primeiro o ridicularizaram, depois tramaram sua queda. A inveja tem essa força. Ela não se contenta em ver o outro brilhar. Prefere tentar apagar a luz, mesmo que permaneça na escuridão. E quantas vezes isso também não acontece na vida real? Você conquista algo com esforço, mas a pessoa que você julgava mais próxima não consegue suportar, e deixa escapar aquele comentário que dói mais do que 1000 silêncios. O terceiro tipo de pessoa é talvez o mais perigoso de todos, porque ele não se revela de imediato. Ele veste o disfarce do amigo, do conselheiro, até mesmo do companheiro fiel. Mas, por trás do sorriso, existe apenas um interesse: usar você como escada para chegar onde deseja. Esse é o manipulador, o falso ajudador. Ele parece estar ao seu lado, mas na verdade está apenas calculando quanto pode tirar de você. Quando você precisa, ele sempre tem uma desculpa, sempre está ocupado, sempre tem algo mais urgente a fazer. Mas quando é ele quem precisa, espera que você largue tudo para atendê-lo. E aqui surge a primeira pergunta: como identificar pessoas falsas? A falsidade não está nas palavras bonitas, mas na ausência de ações sinceras. O falso ajudador aparece na festa da sua vitória, mas desaparece no momento sua dor. Ele sabe usar frases que soam como apoio, mas que, no fundo, apenas alimentam a dependência que ele quer criar. E talvez você já tenha se perguntado: por que sempre acabo ajudando os outros e ficando para trás? A resposta é dura. Porque você dá mais do que recebe, e não aprendeu ainda a discernir entre quem merece sua energia e quem apenas a consome. Ajudar é nobre, mas se o rio só corre em uma direção, ele seca. Relacionamentos verdadeiros são como pontes, sustentam dos dois lados. Essas pessoas sugam não apenas o seu tempo, mas também o seu valor. Fazem você acreditar que nunca deu o suficiente, que sempre deve mais,
que o problema está em você. E assim, pouco a pouco, o manipulador te esgota. Até que você já não sabe se está servindo por amor, ou apenas sobrevivendo por obrigação. Lembre-se. Amizade verdadeira não explora, ela compartilha. Cuidado com os falsos ajudadores. Eles não roubam com violência, mas com sorrisos. E quando você acorda, percebe que ofereceu tanto, e recebeu quase nada em troca. Entre os discípulos, havia um homem que parecia amigo, parecia seguidor, parecia leal. Judas caminhava com Jesus, comia com ele, ouvia seus ensinos, mas no fundo, já estava calculando o que poderia ganhar em troca de uma traição. O falso ajudador é assim, ele veste a máscara da lealdade, mas seus olhos estão sempre voltados para o que pode receber. E talvez você já tenha vivido isso. Ajudou alguém inúmeras vezes, mas quando precisou, encontrou apenas uma porta fechada e uma desculpa vazia. Imagine alguém que começa a empreender, cheio de sonhos. Conta para os amigos, esperando apoio. Um deles diz: "Isso nunca vai dar certo." É o negativo contínuo. Outro, quando vê o negócio prosperando, fica incomodado e comenta: "Mas será que isso é tão bom assim?" É o invejoso oculto. E o terceiro, que parecia parceiro, na verdade só aparece quando precisa de desconto ou favor. Mas nunca está por perto quando você precisa, o falso ajudador. Essas três vozes, juntas, são suficientes para esmagar qualquer futuro. É por isso que reconhecer cada uma delas não é apenas sabedoria, é sobrevivência. Você não pode escolher a família em que nasceu, mas pode escolher quem deixa permanecer ao seu lado. A vida é curta demais para ser desperdiçada em meio a vozes que roubam sua esperança. O futuro não é construído apenas pelas decisões que você toma, mas também pelas pessoas que você permite que caminhem ao seu lado. E algumas delas não são pontes, são correntes. Por isso, faça uma escolha hoje. Afaste-se de quem te puxa para baixo, e aproxime-se de quem te leva para mais perto do seu propósito. Pare e pense. Quem são as três pessoas na sua vida que talvez estejam atrasando o seu destino? A resposta pode ser dolorosa, mas é necessária. Porque nenhum jardim floresce quando está cercado de espinhos. A vida é preciosa demais para ser vivida à sombra de pessoas que não desejam o seu bem. Seja corajoso o bastante para fechar algumas portas, e sábio o suficiente para abrir outras. Se este vídeo falou com você, comenta aqui embaixo. Você já identificou alguém assim perto de você? E não guarde isso apenas para si, compartilhe este vídeo com um amigo que precisa abrir os olhos. Talvez a libertação que ele procura esteja em reconhecer as pessoas que o impedem de voar.